capítulo 4, ele é sobre o tempo da natureza e o tempo da sociedade, né? O tempo da sociedade, eu falei na aula passada que ele é contado em dias, anos, né? No máximo aí em milênios. Já o tempo da natureza é algo quase imperceptível para a gente, algumas coisas, tipo, porque acontece no ritmo muito lento. O tempo da natureza é contado em milhares, milhões, bilhões de anos. Então, muitas coisas que vão ocorrer na natureza, nós não iremos perceber de forma nítida, né? Como, por exemplo, a formação de uma rocha, ou então o esculpimento do relevo, né, um processo erosivo. Muitas coisas a gente não vai perceber de forma rápida. Por quê? Porque o tempo da sociedade é algo muito mais, digamos assim, rápido em relação ao tempo da natureza, né? É tanto que na aula passada a gente comparou a idade da Terra com a idade como se fosse a vida de uma pessoa, um ser humano. Vamos começar. A natureza humanizada. Vamos lá. Dentro da natureza, a gente vai encontrar vários elementos. Professora, que elementos? Existe a hidrografia, que é o conjunto das águas. Existe a geologia, que estuda as rochas, né, a origem das rochas, enfim, a datação. Existe a geomorfologia, que estuda o relevo. Aí existe a climatologia, que estuda os climas, né, todos os fenômenos climáticos, todos os elementos climáticos. Existe o que mais? Existe a astronomia, enfim, existem várias coisas na natureza, vários elementos. A gente precisa entender que na natureza tudo acontece de forma muito dinâmica, né? Tudo se transforma. Nada é uma coisa assim estática que não vai se transformar praticamente. Tudo se transforma. Agora se transforma num ritmo diferenciado. E cada elemento da natureza ele está conectado, né? Eles são interconectados. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Quando o ser humano... Oi. Posso fazer uma pergunta do slide? Pode. Por que tá tão sem graça agora os slides? O seu e o de Veríssimo tá com o mesmo modelo? É regra? Não, não é regra não. É porque esses slides aqui, eles estão disponíveis para a gente, para os professores, sabem utilizarem? Entendi. Mas eu vou Ai, meu procurar Deus, essas duas diversificar. coisinhas tão sem graça. Foi as cores do sistema, né? Que o sistema escolheu. Mas enfim, tipo, eu vou trazer algumas coisas diferentes. Espera aí, relaxa. Olha essa imagem aqui. Quando o ser humano ele altera um elemento da natureza, todos os outros elementos que estão conectados, já que na natureza os elementos são interconectados, eles se alteram. Então, quando eu altero a vegetação, ou quando eu altero, sei lá, o solo, quando eu altero algum aspecto climático, eu vou alterar o todo, né? Tudo está conectado. Então, perceba aqui uma coisa. Essa estrada ela foi construída numa área possivelmente uma área de costa, uma área suscetível a deslizamento de terra. Então, essa área aqui, possivelmente também, pelo que eu estou vendo na vegetação, é uma área úmida, né? Onde pode ocorrer enchentes, enxurradas, enfim. E aí, quando o homem constrói nessas áreas, o que é que pode acontecer com os aspectos da natureza? O que é que pode acontecer de consequência aqui? Pode demolir? Pode ocorrer deslizamentos de terras, erosão. Acelera a erosão. O ser humano está acelerando a erosão nesse caso aqui, né? Ocorreu a chuva. Oi, Matheus, quer falar? Sem querer. Tudo bem. O ser humano nesse caso aqui ele acelerou a erosão. Espera aí que eu tirei aqui da página. Em áreas tropicais, que são muito úmidas, o que é que acontece? Chove bastante. Aí, o que é que pode acontecer com o relevo? Ele vai sendo erodido. Mas quando o homem constrói nessas áreas, tipo, retira a vegetação, ele vai deixar o solo desprotegido, porque o que mantém o solo firme é a vegetação, né? Então, ele retira aquela vegetação para construir. Então, ele vai desproteger o solo. Aqui, ele tentou impermeabilizar o solo, né? Ou seja, não permite a infiltração nesses locais que é asfaltado, não permite a infiltração. Então, quando ocorre uma grande chuva, o que é que pode ocorrer? Isso aqui, esse exemplo aqui da imagem. O solo está desprotegido, foi impermeabilizado e nas áreas ao entorno tem ainda a presença da vegetação, né? Tem uma presença ali de resquícios ali também do solo. Então, aquele solo ele vai ser, de certa forma, todo erodido, né? Fazendo com que haja isso aqui que ocorreu nessa imagem. Dá para entender? Em áreas úmidas, porque chove bastante, geralmente, em determinados períodos do ano, ou até o ano inteiro, pode ocorrer enxurradas, deslizamentos de terras, e geralmente isso aqui no Brasil acontece muito em áreas litorâneas,
principalmente nessa faixa que vai do Rio Grande do Norte, né, do nosso estado, até o finalzinho ali, pegando os estados do Sudeste e um pouquinho do Sul do Brasil. São áreas que a gente chama de mares de morros, áreas suscetíveis a deslizamentos de terras. E aí o clima ajuda, porque chove bastante, né? E o ser humano também é um ator muito decisivo, muito incisivo também, praticando construções, desmatando, deixando o solo desprotegido, né? Exposto à atividade erosiva, seja pela chuva, seja pela ação do sol, né? Ou até de outros elementos. Oi, Júlia, quer falar? Levantou a mão? Tipo, o negócio dos derretimentos das calotas polares pode ser considerado como isso também? Como ação do homem, o homem impactando no derretimento? Pode, se você levar em consideração o aquecimento global, né, a teoria do aquecimento global, que o homem está emitindo mais gases do efeito estufa, fazendo com que esses gases retêm muito calor na atmosfera, então, consequentemente, aumenta a temperatura global, fazendo com que as calotas polares elas derretam mais ou até mais cedo, digamos assim. Mas uma coisa que a gente tem que saber é que as calotas polares elas estão localizadas, obviamente, como eu estou dizendo, na zona polar. Sendo que as zonas polares elas têm 2 estações do ano bem definidas, verão e inverno. Então, todos os anos, realmente, no verão, vai ocorrer um derretimento. Sendo que, com o fenômeno do aquecimento global, o que é que vai acontecer? O homem está acelerando esse processo, fazendo com que as calotas polares elas derretam mais nesse período aí de verão. Mas é claro que uma porcentagem é novamente congelada de novo, quando volta, né, no período do inverno. Mas esse processo o homem, de certa forma, acelera. E aí, quando chegar um tempo em que essas calotas polares não congelarem mais, isso vai aumentar o nível do mar, fazendo com que algumas áreas do globo até desapareçam, né? Sejam encobertas aí por essa água que está sendo descongelada. Então, é uma ação, sim, do homem, né? Impactando o meio. Nós somos um agente erosivo muito ativo, infelizmente. Aí sim, então vai dizer o seguinte, no início do capítulo de vocês. Vai dizer que a natureza ela é dinâmica, né, que ela se transforma e que os elementos da natureza eles estão conectados. Então, quando eu altero um elemento, retirei a vegetação. Eu estou alterando também outros elementos da natureza, e não um só. Aí eu dei o exemplo de uma área que foi desmatada na última aula. Eu desmatei a Amazônia inteira. O que é que pode acontecer? Quando eu desmato a vegetação para, sei lá, cultivar outras espécies, ou então para criar animais, ou então para explorar mineralogicamente a área. O que é que pode acontecer com aquela área da Amazônia? Quando eu retiro a vegetação, eu estou impactando em quê? Só no solo? No solo vai se desgastar? Oi? Peraí, você fez uma pergunta ou você fez uma afirmação? Fiz uma pergunta. Quando eu retiro aquela vegetação da Amazônia, exemplo, estou falando da Amazônia, retira a vegetação da Amazônia, o que é que vai impactar no meio? Vai ser só a perca da vegetação, aquela biodiversidade ali, florestal? Não, tem o negócio do abrigo dos animais, aí tem o solo, aí tem, eu acho que tem... Modifica o hábito dos animais. Eu acho que também interfere na atmosfera, na erosão. A gente sabe que as plantas elas exercem também uma transpiração, né? Chamada evapotranspiração. Boa parte da umidade, estima-se que 50% da umidade da Amazônia provém da própria vegetação. E o que mantém o solo da Amazônia fértil, porque o solo da Amazônia não é fértil, é a própria vegetação e os animais que vivem ali. O resto de animais que caem no solo, ou a própria vegetação, quando cai sobre o solo, deixa aquele solo ali fértil. Mas quando você retira aquela vegetação, o solo ele vai ficar cada vez mais o quê? Pobre, né? O que as pessoas pensam que dá para cultivar, na verdade, não. Na verdade, aquele solo vai ficar cada vez mais pobre, porque você está retirando o aspecto que deixa aquele solo fértil, que é a vegetação, os animais. E quando você retira a vegetação, aqueles animais que vivem ali, eles vão tentar fugir, eles vão tentar migrar para outras áreas. Se eles não encontrarem Oi. Aí, tipo assim, se a gente tirar para plantar uma outra coisa, acaba também do mesmo jeito? Vai acabar de todo jeito. Principalmente se você praticar uma monocultura, tipo só cultivar um único tipo de cultura, o solo vai se acostumar com aquilo ali, ele vai perder sua fertilidade muito mais rápido, sem contar que você já praticou a retirada daquela vegetação, né? Que tornava aquele solo protegido e, de certa forma, fértil. Então, assim, você está tentando praticar uma agricultura, mas você, na verdade, está praticando uma degradação daquele solo. Então, vamos lá.
Vocês falaram, impacta na umidade, impacta na temperatura também, retirar a vegetação? Na temperatura do local? Sim. Impacta na quantidade de chuvas? Impacta. Já falei que 50%, por exemplo, daquela região amazônica ali, da umidade presente no ar, provém da própria vegetação. Então, grande parte das chuvas da região provém da própria vegetação, né, que emitem o H2O, a água em estado de vapor. E aí aumenta a umidade relativa do ar, formam nuvens, né, carregadas de umidade, e aí caem em forma de precipitação. Então, eu vou impactar a temperatura, a quantidade de chuvas, vou empobrecer o solo, degradar, modificar o hábitat das espécies. Ou seja, N situações podem ocorrer quando eu pratico apenas um tipo de efeito sobre o meio. Eu penso que estou degradando só o solo, estou fazendo, sei lá, um mal só a uma espécie, não. Eu estou fazendo várias outras coisas, porque na natureza tudo é interconectado. Então, quando eu altero uma coisa, eu estou alterando várias outras. A quantidade de rios, sei lá, o volume de água da região, tudo isso afeta. Aí sim, aí a gente precisa falar a relação do relevo com o clima e do clima com o relevo, não é isso? O que é que o relevo pode impactar no clima de um local? Qual a relação? Como é que um relevo, as formas de relevo, planalto, planície, depressão, serra, montanha, o que é que isso, essas unidades de relevo, podem impactar no clima? O que é que o relevo pode fazer? Ele pode atuar como uma barreira. O clima desse local vai ser diferente dos outros, tipo o da serra, que a senhora falou. Isso. Locais montanhosos, locais onde possuem serras, locais de grande altitude podem barrar as massas de ar carregadas de umidade de um local para outro, deixando esse outro local aqui que não recebe as massas de ar úmidas, seco. Exemplo, professora, aqui na nossa região, o sertão do Nordeste. A nossa região, ela fica entre uma área mais alta, né, e o litoral. Uma área mais alta e o litoral no lado leste do Brasil. No Agreste, a gente tem um sertão aqui, aí tem um Agreste aqui, e Natal, por exemplo, aqui, ó, na zona da mata. No Agreste é onde fica o Planalto da Borborema, que é uma área de altitude relativamente alta, tipo, varia entre 500 metros a 800 metros. Boa parte da umidade que viria para a nossa região aqui do sertão nordestino é barrada por esse Planalto da Borborema, né, que barra os ventos. Esse grande planalto barra os ventos para a nossa região, deixando a região aqui de depressão, né, relevo depressivo, uma área mais seca. Mais seca. Por quê? Porque esse planalto está barrando os ventos. Oi? Calorenta também? Consequentemente também mais quente, mas tem a ver com o nosso clima também, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o relevo ele é bem decisivo em deixar uma área mais quente mais seca, no caso, né? Porque ele pode barrar esses ventos carregados de umidade de uma área para outra. O que mais? Sim, aí falando do relevo. Quanto mais alto o local, quanto maior a altitude. Altitude é o quê? Distância em relação ao nível do mar. Quanto maior a altitude, maior a temperatura. Ó, relevo impacta no clima. Menor. Quanto maior a altitude, distância em relação menor. Menor é a temperatura, menor é a temperatura. Aí, me diga uma coisa, em relação à pressão atmosférica, o relevo, ele interfere na pressão atmosférica do local? Interfere? Sim, como a senhora disse que estava tudo interligado, obviamente que interfere. Interfere. Como? Olha esse carinha, ele vai subir essa grande altitude aqui, tá vendo? Ele vai subir. É um exemplo da pressão atmosférica. Quando você está num local mais baixo, ó, ele está aqui no topo, né? Ainda vai subir. Está em processo. Ele está aqui. Repare que as moléculas de oxigênio elas estão bem juntas, né? Tem várias e elas estão bem juntas. Significa dizer que locais mais baixos têm uma pressão atmosférica maior ou menor? Maior. Maior, né? Olha um monte de moléculas aí. De oxigênio, de gases presentes no ar. Olha aqui. Aí ele vai subindo. Ó, o que é que vai acontecer com essas moléculas de ar? Ó, tá vendo que elas estão se tornando cada vez mais dispersas, mais afastadas umas das outras. Ó, significa dizer o seguinte, quando você sobe em altitude, quando você está num local alto, numa montanha, numa serra, a sua pressão atmosférica, o peso que o ar vai exercer sobre a sua superfície, sobre você também, vai ser uma pressão atmosférica menor. Professora, menor por quê? Se eu estou num canto mais alto. Porque
as moléculas de oxigênio elas vão estar bem mais dispersas, afastadas, sem contar que o ar vai estar rarefeito. Professor, o que é rarefeito? É quando tem menos moléculas de oxigênio presente no ar. Menos oxigênio, menos gás. Então, quando o ar é rarefeito, dificulta a sua respiração, você sente um estalado no seu ouvido quando você está subindo, quando você já está lá em cima. Você sente uma dificuldade. Por quê? Porque tem menos oxigênio, tem menos moléculas, as moléculas estão mais afastadas, repare aqui, ó. Por isso que a pressão ela é menor. Pressão de quê? Pressão que a atmosfera exerce sobre nós e sobre a atmosfera, sobre a superfície no todo. Beleza? Mas aí eu perguntei a vocês, professora, em áreas frias, a pressão vai ser maior ou vai ser menor? Desconsidere esse carinha que ele está subindo aqui essa serra, montanha, enfim. Desconsidera esse carinha. Imagine que você está numa área polar. Está numa área polar, numa área bem fria. Deixa eu ver. Antártida. Você está na Antártida. Foi fazer uma pesquisa lá científica. Essa área lá vai ser uma área de pressão atmosférica alta ou pressão atmosférica baixa? Uma área polar, de latitude alta, muito frio. Vai ser maior ou menor essa sua pressão? Área fria. Acho que vai ser menor. Quanto maior a temperatura, menor a pressão. Quem disse aí? Foi Luísa? Foi? Luísa? Certíssima, Luísa. Certíssima. Quando você está numa área fria, o que é que vai acontecer com a pressão atmosférica? Esqueça esse carinha que está subindo aqui. Tipo, você imagina o seguinte, professora, se eu estou em cima de uma serra, fica mais frio, não fica? Fica. Quer dizer que eu estou em cima da serra lá, por estar mais frio. É mais frio por causa da pressão atmosférica? Tem alguma coisa a ver com a pressão atmosférica? É mais frio por quê? Por causa do relevo, não é? Não é mais frio por causa do relevo? É mais frio por causa do relevo. Não tem a ver com essa pressão atmosférica aí, não. A pressão atmosférica está sendo alterada por causa do relevo. Mas imagine que você está numa área fria. O ar frio, ele é um ar muito denso. Por que o ar-condicionado é colocado sempre na parte de cima, superior? Por que o ar-condicionado é colocado na parte de cima? Porque o ar é mais denso. O ar frio, ele é mais denso. Como assim? As moléculas de oxigênio elas estão mais próximas, mais juntas, certo? Deixando o ar mais denso. Então, o ar-condicionado colocado na parte de cima, o ar, como ele é mais denso, o frio, né, ele tende a descer. Enquanto o ar quente é mais leve, ele tende a subir. É por isso que a gente vai dizer que em áreas frias, a pressão atmosférica ela vai ser maior. Por quê? Porque o ar é mais denso, ele é mais pesado, as moléculas estão mais agrupadas, certo? Enquanto em áreas quentes, em áreas mais quentes, de temperaturas altas, a gente vai vivenciar o contrário. Em áreas quentes, a pressão ela é menor. Professora, por que a pressão é menor em áreas quentes? Porque repare que as moléculas elas vão estar bem mais afastadas. E o ar quente, ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele é mais leve. Então, como ele é mais leve, a pressão atmosférica, a pressão que o ar exerce sobre nós, sobre a superfície, vai ser uma pressão menor, certo? Professora, mas se eu estou a nível do mar, eu estou bem próximo de zero, do nível do mar, a pressão vai ser maior ou vai ser menor? Maior? Aí use a altitude. Não. Use a altitude para me dizer a resposta. O carinha está subindo aqui a serra, a montanha. A pressão dele vai ser o quê? Maior ou menor? Quando ele tá lá em cima. Vai ser menor, né? Vai ter menos oxigênio, menos moléculas, menor. Mas imagine que ele tá lá embaixo, 0 metros, tá a nível do mar. Vai ser maior. A pressão vai ser maior ou menor? Vai ser? Maior. Maior, exatamente. Vai ser maior. Se você tá no nível do mar, eu fui em Natal, numa praia, a pressão atmosférica lá vai ser quanto, professora? Vai ser alta ou vai ser baixa? Vai ser? Alta. Alta, porque locais baixos, a nível do mar, ou próximo ao nível do mar, tem uma pressão atmosférica alta. Efeito altitude. Mas se eu fosse considerar apenas a temperatura, vou considerar só a temperatura. Locais quentes têm uma pressão baixa. Locais frios têm uma pressão mais alta, porque o ar frio ele tem um peso, digamos, maior, ele é mais denso. As moléculas estão mais agrupadas. Estão vendo que é uma série de macetezinhos que vocês precisam utilizar? A altitude é um fator que desencadeia uma pressão alta ou baixa. Se eu estou subindo, a pressão vai diminuindo. Se eu estou lá embaixo, ao nível do mar, numa praia, a pressão vai ser o quê? Maior. Mas se eu estou numa área fria, o ar vai ser o quê? Mais denso. As moléculas vão estar mais juntas. A pressão vai ser maior. Mas se eu estou numa área quente, só levando em consideração a temperatura quente, o que significa dizer? Que a pressão ela vai ser o quê?
menor. Vai ser menor. Por quê? Porque as moléculas estão mais separadas, mais dispersas no ar. Aí olha isso aqui, ó. Como é que circulam os ventos, professora? Os ventos é o ar em movimento. Ventos são o ar em movimento. Os ventos, eles sempre circulam de áreas mais frias para áreas mais quentes. Então, eles saem de zona de alta pressão para baixa pressão. Repare aqui, ó, essas células de circulação na Terra. Ó, circulação atmosférica e ventos. Repare que os ventos, eles saem de áreas polares para áreas mais quentes, ó, zonas temperadas. Aí depois o ar quente, ele tende a subir. Por isso que a setinha está subindo assim de novo. Ó. O ar quente é leve, ele tende a subir. O ar frio é pesado, ele tende a descer. Então, toda vez que alguém perguntar a vocês, os ventos circulam de onde para onde? No mundo. Vocês vão dizer, eles circulam de áreas frias para áreas quentes. Então, eles circulam de áreas de alta pressão para baixa pressão atmosférica. Então, professora, essa zona equatorial aqui é uma zona bem quente, né? É. Então, essa zona aqui é uma zona que recebe ou zona que emite? Aí depende. Você pode dizer, professora, você pode dizer assim, rapaz, essa zona aqui, por ser quente, é uma faixa de baixa pressão atmosférica, por ser quente. Então, ela recebe ventos, mas ela também, o vento que ela recebe, ela emite também um vento, sendo que é um vento mais leve. Por quê? Porque a área é mais quente. Dá para entender? Como é quente, o vento ele tende sim a subir. Então, a área de convecção de ventos, tipo, ela recebe ventos frios e emite, né, devolve ventos mais quentes. Professora, agora eu raciocinei tudo. Caicó é quente. O vento que ele solta é tão leve que a gente nem vê. Mais ou menos isso aí. Caicó teria uma pressão alta ou baixa? Aí vamos aqui. Caicó está a 151 metros acima do nível do mar. 151. Está baixo, tá? Em relação... Não é uma área muito alta. 151 metros acima do nível do mar. Nós estamos próximo ao nível do mar. Se você, quanto mais próximo ao nível do mar eu disse que a pressão ela é baixa ou é alta? Altitude. Alta. Considera altitude. Alta. Então, Caicó teria uma pressão atmosférica relativamente alta, né? Relativamente alta. Por quê? Porque a gente está próximo ao nível do nível do mar. Está só a 151 metros acima do nível do mar. Mas tem dias que a pressão pode estar... A pressão pode oscilar. Que é isso, professora? Tem dias que a pressão pode estar mais alta ou ela pode estar mais baixa. Ela pode oscilar. Dependendo se tem nuvens, se está chovendo, se está bonito para chover, se o céu está, sei lá, nublado, se está totalmente aberto, o céu azul, a pressão pode aumentar ou ela pode diminuir. Aí no livro aqui dos... Por quê? Porque a pressão é um elemento que não é estático, que ele muda. Oi, Rony. Conforme o tempo atmosférico. Não, que eu tô botando um bate-papo. Vixe, tô vendo não, Rony. Tá colocando mensagem de bate-papo? Eu botei... no seu privado aí, no Zoom. Vixe. Hoje não apareceu pra mim, não. Rony, tá aparecendo que você levantou a mão. Pô, essa mulher tá... A minha dúvida é o seguinte, eu não tô entendendo esse negócio de pressão alta e baixa, porque pra mim, pressão alta é quando você tá lá em cima. Eu não sabia que era baixa quando você tava lá em cima. É. Explique isso direito. Pois tá. Tá vendo essa imagem? O carinha subindo aqui, essa montanha. Pronto. Tá vendo esses pontinhos azuis, né? Cada pontinho azul desse... tô vendo que é o oxigênio. Pronto. Significa uma molécula de ar, uma molécula de oxigênio. Aí imagine que ele tá aqui embaixo, ele não subiu ainda. Tá vendo que as moléculas estão em abundância, tem muitas, e elas estão bem próximas. Tá vendo? Então, a gente diz que em locais baixos, a pressão é alta. Exatamente. Porque para mim, pressão fosse um negócio tipo assim, sei lá, de apertar a pessoa. Quando ela mais vai para cima, o corpo dela vai ficando apertado, deve estar maior altitude. Sei lá, não entendo não, minha cabeça é doida. Não, você estava reparando de outra forma, você estava vendo de outra forma. Veja para a imagem que você não erra. Olha, o carinha está aqui embaixo ainda, ele não subiu ainda. Então, repare que tem muitos pontinhos, essas moléculas estão muito próximas, muito agrupadas. Então, significa dizer que a pressão aqui é maior, ele tem maior quantidade de moléculas, maior. Aí ele vai subindo. O que vai acontecendo com as moléculas de oxigênio? Elas vão o quê? Diminuindo, né, em quantidade. Tanto diminui em quantidade, quanto elas vão se tornando mais separadas umas das outras, mais afastadas, mais dispersas. Estão vendo? Vai só diminuindo, o ar vai ficando rarefeito, que a gente diz.
Quando o jogador de futebol está jogando numa cidade ou, sei lá, num país que ele tem está localizado numa área alta, certo? Em altitude, no relevo, uma área alta. Geralmente o jogador ele fica utilizando um aparelhozinho aqui, né? Um instrumento, ele coloca aqui no nariz para tentar fazer com que ele respire melhor. Por quê? Porque em locais altos afeta a nossa respiração, o ar fica rarefeito, fica com menor quantidade de oxigênio. Então, a gente precisa de quê para respirar? De gases, e principalmente o oxigênio. Então, imagine o que é que acontece aqui nessas áreas mais altas. A pressão ela vai diminuindo cada vez mais, vai diminuindo, vai diminuindo. Imagine que você está subindo uma serra. Sabe o que é que vai acontecer com o seu ouvido? Ele vai começar a fazer... Tampa. Ele começa a tampar, exatamente. Você sente um estalado no ouvido? Eu sinto. Eu já subi serra e eu sentia um estalado no meu ouvido. Tem um nome para isso na Eu indo para Natal, eu sinto. Agora. É um pouco por quê, mas quando eu vou para Natal, eu sinto. Você sente estalando. Mas, na verdade, você está chegando próximo de zero. Você está chegando próximo de zero, você indo para Natal. Porque aqui onde a gente está, Caicó, 151 metros, acima do nível do mar. Sim, aí, pois bem, Rony. Então, quanto mais você sobe em altitude, menor é a presença de gases e mais afastadas serão as moléculas. Então, se é menor a quantidade, mais afastadas serão as moléculas, a pressão atmosférica vai ser menor. E locais próximos ao nível do mar, locais baixos, vão apresentar uma pressão atmosférica maior. Maior porque, olha para a imagem, olha aqui embaixo. Porque vai ter maior presença de moléculas de oxigênio, o ar não vai estar rarefeito aqui, vai estar legal para você respirar, bacaninha, e as moléculas vão estar mais próximas, mais agrupadas. Maior vai ser a pressão. Oi. Então, quando a gente tá assim, em Natal, em Ponta do Mel, fica mais ou menos desse jeitinho aqui de baixo, né? Exatamente. Pressão maior, uma pressão alta. Porque você está numa faixa de terra baixa, você está a nível do mar, né? Zero metros, nível do mar. Quanto mais próximo de zero, a área ser mais baixa, significa dizer que a sua pressão vai ser maior. Por mais que você esteja numa área quente, lembrando que eu pedi para vocês duas coisas, não foi? Pedi que vocês me pesquisassem em locais altos, a pressão é maior ou menor. Em locais baixos, é maior ou menor. Foi isso que eu pedi. E pedi também que vocês comparassem uma área fria, aí a temperatura. Usasse o fator altitude para uma pesquisa e o fator temperatura para outra. No fator temperatura, áreas frias são áreas de maior altitude ou de menor altitude? São de maior altitude, professora, porque o ar frio ele é mais denso, levando em consideração a temperatura. Já o ar frio, ele tem uma pressão atmosférica, o ar quente, desculpa, ele tem uma pressão atmosférica o quê? Menor. Por quê? Porque o ar quente, ele dispersa mais as moléculas, elas ficam mais separadinhas a lugares quentes. Beleza? Beleza. Fala aí, quem tá com o Rony? Como é que tá? Eu entendi. Só não tava falando porque tinha muita zoada aqui em casa. É por isso que de vez em quando dá 1 hora, eu não gosto de assistir a aula, não. Porque tem muita zoada aqui em casa, muita gente passando e conversando. Normal, Rony. E não posso falar. Tem muita gente sofrendo por isso. Com isso aí. Mas você usa fone de ouvido, não usa? O fone de ouvido tampa... Uso, mas aí o povo fala tão alto aqui em casa que pega no fone. Complicado. Mas vai dar certo. Pronto, vocês entenderam isso aqui. Então vamos agora à ação do clima no relevo. Como é que o clima pode interferir no relevo? O clima interferir no relevo. O clima ele pode fazer com que uma área seja aplanada, tipo uma área que era um planalto se tornar uma área bem mais baixa, rebaixada com o tempo? Pode. Por quê? As chuvas é um agente erosivo, agente pluvial. Né? Ela é uma erosão pluvial. Então, a água da chuva demora, tipo pode assim, milhões de anos, né? Exatamente. A gente não percebe assim uma mudança rápida, não. Sabe o que é que a gente percebe diariamente quando chove em Caicó? Essa formação desses buracos gigantes nas ruas. Nas ruas que não são asfaltadas, nem são calçadas, tipo a minha. Aqui eu percebo muito bem isso. Porque minha rua, basicamente, o solo daqui é um barro. É um barrozinho que o pessoal coloca. Aí o que é que acontece quando chove? Forma umas crateras, porque a chuva passa, por onde ela passa, ela vai carregando aquele sedimento, né? aquele barro para outros locais. Então, ela é um agente erosivo. Então, locais, como é que o clima pode interferir no relevo? Ele pode fazer com que
um relevo ele seja mais aplanado, seja erodido. Pode fazer com que formações rochosas elas sejam erodidas. Professora, em áreas que chove muito, tipo chove bem mais do que Caicó, Natal, né, que está na área de clima litorâneo úmido ou clima tropical úmido. Lá as chuvas são de outono a inverno. Eles estão lá no período de chuva agora, no caso. Né? A gente está em maio, a gente está terminando aí o outono para o próximo mês começar o inverno. Eles estão no período de chuva. Locais que chovem bastante, o que é que acontece com o relevo? Vai deixando as formas do relevo arredondadas. Eles deixam o relevo arredondado. As chuvas vai deixando o relevo arredondado. Já locais aqui, por exemplo, em Caicó, onde o clima é semiárido, quente e seco, ou até em locais de desertos, que o clima é árido, o que é que pode acontecer? Que o clima é quente e seco. Nessas áreas, o relevo ele vai sofrer sim uma alteração. O clima ele vai alterar o relevo. Professora, de que forma? Você vai ver que as formações rochosas elas vão ter um formato angular. Vai ter um formato angular. Nas áreas que chovem muito, vai ser um relevo arredondado. Já nas áreas como a nossa, que o clima é semiárido, o relevo ele vai estar meio que angular, em um formato angular. Pode ter formatos um pouco pontiagudos, vai ter um formato angular. Beleza? O clima também interfere sim no relevo. Agora vamos falar sobre as paisagens vegetais. Faltam 3 minutos e 57, vixe. Quando faltar 2 minutos, eu vou ver se eu faço uma chamada de novo. Sim, aqui no livro de vocês vai falar o seguinte. O que é que o Juan tá mandando para mim? O Juan tá mandando mensagem para mim. As paisagens vegetais, as diversidades de paisagens vegetais vão ser influenciadas pelo clima. Hoje, professora, quer dizer o quê? Quer dizer que as formações vegetais, as formações florestais, elas vão sofrer alguma dinâmica, alguma interferência por causa do clima. De que forma? Me dê um exemplo. Locais quentes. Pode ter mais espécies florestais do que locais mais frios? Não, acho que não. Qual foi a pergunta? Locais quentes tem mais espécies florestais do que locais muito frios? Eu acho que não. Se elas se adaptarem ao clima quente, acho que pode, não? Pode ser. Que nem aqui as que adaptaram-se ao clima daqui. Mas o que é necessário para ver muitas espécies? O ter cacto, a flor do deserto, que ela vive sem água. Vocês sabem o que é necessário para ter muitas espécies? Variedade de espécies em um local? Água. Umidade. Água, E o solo fértil. Fertilidade do solo. E qual outro o fator que está faltando? Água, Aí já complicou. Água. E temperatura. Temperatura favorável. Temperatura é um fator. Temperatura é um fator que impacta na maior ou menor quantidade de espécies. Principalmente nesse quesito de vegetais, né? De espécies vegetais, florestais. Então, imagina uma coisa. Áreas que têm uma diferença muito grande de temperatura anual, exemplo, Antártida, ou então aqueles países que estão localizados ali próximo ao Polo Norte, o Ártico, aqueles países ali onde a gente vai encontrar um bioma chamado tundra, já ouviram falar na tundra? Onde as espécies não são muito altas, pode olhar que as espécies são bem rasteiras, elas só aparecem quando geralmente inicia o verão, né, que ocorre o descongelamento da área, aí aquelas espécies aparecem. Nessas áreas, como boa parte do ano o solo fica congelado, aí não tem muita variedade de espécies, porque, na verdade, a natureza não deixa com que ocorram muitas espécies. Né? O próprio gelo impede a variedade ali de espécies. Beatriz, faltam